Atualmente, quando eu tô gravando um vídeo pro Orofute, geralmente é assim, beleza? Esse aqui é o cenário, entre aspas, digamos assim, brutão, né? Sem nenhum tratamento nem nada. Obviamente que quando o vídeo vai pro ar, geralmente vocês experimentam algo mais assim, beleza? E aí eu queria falar um pouquinho desse fundo digital que a gente coloca pra vocês, porque ele tem aqui uma camisa do Mbappé com o número 71, que muita gente se pergunta do que se trata, tranquilo? Isso aí eu falei bem brevemente num vídeo do Orofute, acho lá pra trás, um ano atrás, então muita gente não deve ter pegado ali a referência do que é, né? Mas é basicamente um reconhecimento do desempenho do Mbappé na Eurarquia da temporada passada. A Eurarquia, vocês sabem, é a nossa lista que a gente faz aqui somando gols e assistências, né, dos jogadores aí das principais ligas. E aí quem tiver mais participações em gol diretas, né, ou seja, somando gols e assistências, fica em primeiro aqui na lista, né? E na temporada 23-24 foi o Mbappé com 71 participações diretas. Portanto, Mbappé 71. Mas acabou a nova temporada, então tá na hora de fazer uma troca aqui e botar o novo vencedor da Eurarquia, beleza? Vai ficar aqui por um ano, creio eu, a não sei que eu mude de ideia, alguém tem uma sugestão melhor. O nosso querido Diocão, beleza? O Dióqueres aqui foi o líder da Eurarquia com 80 participações diretas em gol na temporada, beleza? Então acho que faz sentido deixar ele ali no cenário como uma espécie assim de homenagem a tudo que ele fez, né? Uma pena que escolheu o clube errado pra ir jogar agora, né? Vai meter gol no Tottenham com certeza nessa temporada. É triste porque eu passei a acompanhar muito de perto a carreira do Gyökeres, gosto muito dele, né? O cara vai jogar num rival, lamentável. Outros elementos do cenário que a gente tá trocando, camisa do Vini, que entrou naquela época que ele perdeu a bola de ouro pro Rodri, né? Sai agora pra entrar o Vardy. O Vardy, a gente fez um vídeo recentemente lá no Orofute falando sobre a história daquele Leicester que ganhou a Premier League. E cara, aquela história é muito mágica assim, porque ela meio que representa tipo a magia do futebol, a forma como coisas impossíveis podem acontecer. E aconteceu com o Leicester, que não tinha chance nenhuma de ser campeão e foi. E com o próprio Vardy, né? Porque ele é um homem que começou a carreira lá na 7ª, 8ª divisão, né? O cara meio que era gente como a gente, assim, e foi parar onde parou. Foi tourar na Premier League. Então ele meio que é a representação, assim, de que os sonhos, né, podem se tornar realidade. Aí aqui também atrás da minha cabeça, né, tinha o Believe lá do Ted Lasso. Obviamente assista Ted Lasso se você não assistiu ainda, né, por favor. E embaixo aqui tinha um espaço vazio, que a gente tá colocando uma frase agora, que alguns dizem que é do Ancelotti, mas pela minha pesquisa aí é do Arrigo Sacchi, né, ex-técnico do Milan, que diz que o futebol é a coisa mais importante das menos importantes. Eu acho essa frase bastante impactante e acho que ela é verdadeira, né? As coisas mais importantes são, obviamente, você amar e ser amado, tá junto com a sua família, com os seus amigos. Todo mundo tá bem de saúde, tá bem com a vida, ser feliz, isso é o mais importante, né? Obviamente. Quando começa a entrar nas coisas secundárias, pra quem gosta de futebol, né, é difícil encontrar alguma coisa mais importante do que o futebol, né? Pra quem é viciado pelo seu time aí, é quase uma religião, é parte da personalidade da pessoa e tal. Então acho que faz bastante sentido essa frase, resolvi colocar aqui. Outras mudanças aqui nessa parte de cima aqui tinha as plaquinhas do YouTube lá do Beachfoot, né? E agora como os canais, assim, enfim, já são completamente diferentes, já caminharam de forma distinta, cada um com as suas próprias pernas ali, acho que faz sentido tirar. Aí lá do outro lado, né, eu botei as duas plaquinhas do Orofute, e aqui tinha a taça da Copa do Mundo, e agora também adicionamos a taça do Mundial de Clubes. A taça do Mundial, ela me traz sentimentos mistos, porque fica me lembrando de Infantino, né, e coisas do tipo, então é meio que lamentável, mas ao mesmo tempo, cara, eu sou apaixonado pelo design dessa taça. Eu já devo ter falado isso em 300 mil vídeos aqui no canal de cortes, lá no Orofute também. Mas, cara, essa taça é muito linda, cara. Eu queria ter uma grandona assim na minha sala, saca? É realmente muito bonita. E o resto continua, né? O galão ali. Do outro lado também a bola de ouro, né? Continua ali. E a gente tem alguns adesivos de clubes, né? Porque cada um. O Celtic, eles têm uma parte da torcida que é muito bacana, que defende ali causas sociais e tal. O St. Pauli, mesma coisa, né? Por isso que tá ali. O Wimbledon, AFC Wimbledon, é um clube que, cara, quanto mais eu leio sobre eles, mais eu gosto, porque basicamente eles são um clube que surge, né, vindo ali de uma insatisfação da torcida com o fato de que o MK Dons, que era o Wimbledon anteriormente, mudou de cidade, mudou de nome, então eles meio que abandonaram a torcida criou o AFC Wimbledon, e o AFC Wimbledon foi subindo na pirâmide do futebol para chegar até a ficar na frente do MK Dons, ganhar do MK Dons nos clássicos ali. Então o AFC Wimbledon ele meio que representa a essência do futebol, a reação
do povo, da torcida original do negócio, contra um movimento que tinha sido feito ali por outros motivos não esportivos, né, por motivos financeiros e tal. Então eu acho isso bem bacana. E aí embaixo a gente tem ali o Sport Clube Wimmer, né, e o First Vienna, que são dois clubes que os adesivos deles têm que estar coladinhos, porque é aquela história do derby do amor. Eu não sei se vocês vão lembrar de um vídeo bem antigo do canal que eu falei de rivalidades aí, né, no futebol europeu. Mas basicamente são duas torcidas que se ajudam, que se amam, que se adoram, que fazem festa juntas, que se respeitam, né? E eu, na minha visão ingênua do futebol, acho que o esporte deveria ser pra isso, né? Pra nos unir, não pra gente ficar se matando. Então eu gosto muito do que ela representa ali, essas duas torcidas. E atrás de mim aqui, né, eu vou até mover lá pra cima aqui pra vocês poderem ver melhor. Basicamente são camisas que acabaram marcando a minha vida pessoalmente, né? Então o Forest Green tem coisa lá do FIFA, obviamente, mas também é um clube que eu admiro bastante pela causa da sustentabilidade, né? Depois tem o Manchester United, que é o primeiro clube que eu torci na Europa, né? Por incrível que pareça, já acontece história antes, mas antes de eu virar Tottenham, entre 2008 e 2010, eu era torcedor do Manchester United, né? Já acontece a história de como é que eu virei a casaca depois. União Berlim, né? Vivi em Berlim, já tive a felicidade de ir lá no estádio dos caras. Vi um gol de goleiro lá, o gol do Geek, né? No empate 1 a 1 contra o Heidenheim. É um clube também da classe trabalhadora, maravilhoso. Barcelona, acho que para representar um pouquinho aqui o começo meu assistindo futebol europeu, que foi em 2008, quando o Barcelona do Pep Guardiola estava sumindo, e foi o time que até hoje eu considero como para mim o pináculo do futebol. O Barcelona do Pep Guardiola para mim ainda é a referência máxima em termos de equipe, né, em termos de futebol bem jogado, bonito, coletivo. E Messi, né, que para mim é meu jogador favorito de todos os tempos, provavelmente. Camisa do Tottenham, acho que dispensa comentários, né? E a camisa do Dulwich, que também é um clube que representa um pouco assim do futebol antimoderno, né? Não é um clube grande, cheio de investimento, não, ele é um clube local de uma vizinhança pequena lá no sul de Londres, né? Que também defende causas sociais e tal. E eu fui lá já algumas vezes assistir jogos e, cara, é simplesmente fantástico, né? Eu até recomendo, assim, que se você tem um clube local na sua cidade, vale a pena apoiar esse clube, ir lá ver os jogos, pelo menos no Dulwich ali, cara, é fantástica assim a atmosfera que tem, de clube pequeno mesmo, a torcida toda feliz, vai lá quase como um ponto de encontro, assim, um clube social, digamos, as pessoas vão lá tomar uma cerveja, conversar, curtir a vida, pegar um sol, assistir o jogo, é muito, muito, muito legal, eu amo o Dulwich, e por isso que eles estão aqui também. Beleza? Então esse vídeo era mais pra explicar a questão da hierarquia e desse quadro aqui, né? Mas acabei explicando um pouquinho de tudo. Esse é o cenário que estará no Eurofoot pra temporada 25-26, tá? Me diga nos comentários o que vocês acham aí. Valeu pelo apoio de sempre. Tamo junto.